Olá a todos, meu nome é Renan, sou professor de língua portuguesa do segundo segmento do ensino fundamental e o livro que eu quero trazer para vocês hoje é Mulheres da Casa de Troia, de Lia Neiva e Renato Alarcão. Lia Neiva é escritora carioca, formada em filosofia, com vários livros premiados, inclusive pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e também pela Associação de Críticos de Arte de São Paulo. É uma escritora que já tem um trabalho bastante em diálogo já com os mitos gregos. Temos aqui dois exemplos de romances dela, Entre Deuses e Monstros e O Herói e a Feiticeira. Duas narrativas, então, que já lidam, com a herança da tradição grega. As ilustrações de Mulheres da Casa de Troia ficam a cargo de Renato Alarcão, cujo trabalho já frequenta as páginas do New York Times, da Folha de São Paulo, sendo ele um artista já com trabalhos divulgados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mulheres da Casa de Troia traz para a gente o desafio de recontar uma história milenar, de recontar a história da Casa de Troia, a partir de narrativas muito conhecidas como a Ilíada e a Odisseia. Na verdade, a gente pode pensar aqui que o desafio talvez não esteja tanto no ato de recontar, mas sim numa forma de reatualizar essa maneira de contar. Porque, se a gente for pensar bem, o mito, os mitos, eles são histórias que são feitas para serem recontadas, sempre e mais uma vez. E eu acredito aqui que o desafio que está aqui em jogo com a Lia Neiva é a gente lidar com esse recontar, mas de uma forma totalmente diferente e totalmente renovada. A epopeia homérica, ela é a epopeia do grande herói grego. Segundo Jorge Lukács, um teórico do romance do século XIX, ele vai dizer que o romance ele é a epopeia do homem burguês. Para além daquilo que a gente consegue entender sobre essa classe social que vem com o nome burguês, vamos primeiro notar aqui que quando a gente diz a epopeia do homem burguês, a gente está lidando com uma espécie de particularização do ponto de vista sobre um determinado personagem. Estamos aqui nos deslocando da epopeia dos grandes heróis para a epopeia dos pequenos indivíduos. Estamos passando então da ótica do coletivo para o individual. Estamos então aqui falando que com o romance de Lia Neiva, a gente desloca a nossa ótica dos grandes feitos heróicos e fundamentais para a civilização e passando para os grandes impasses e pensamentos e dilemas de uma subjetividade. Mais especificamente, a gente pode dizer que a perspectiva maior da Guerra de Troia acaba por ser, então, particularizada a partir do ponto de vista feminino, de 5 personagens específicas da Casa de Troia. Estamos aqui falando de Hécuba, suas 2 filhas Polixena e Cassandra, Andrômaca, esposa de Heitor, e a mais famosa de todas, Helena de Troia. É importante a gente notar, então, como o gênero romance ele consegue particularizar, tornar mais tridimensional a vivência do mito grego. Ele realmente aproxima essa história do nosso cotidiano. Os personagens lendários eles começam a ganhar, então, cores mais palpáveis. Eles apresentam dilemas, eles têm características psicológicas, eles se inserem em determinados dilemas ético-pessoais. Essa abordagem que o romance traz para a gente dos mitos gregos possibilita que a gente consiga também nos aproximar de maneira diferenciada em termos filosóficos dessas histórias imemoriais. De uma maneira geral, a epopeia homérica traz para a gente questões filosóficas muito fundamentais e grandiosas, como a relação entre os homens e deuses, e o papel dos homens no grande cosmo. Quando a gente está falando aqui de uma perspectiva que é mais aproximada, pessoal, identificada com uma subjetividade, a gente começa a ter uma
possibilidade de se aproximar filosoficamente dessas histórias de uma maneira muito mais facilmente acessível, né, mais palpável. E isso, de certa forma, se encaixa muito bem com o público-alvo do 6º e 7º anos. Eles vão conseguir, então, se aproximar dessas histórias lendárias e perceber os valores, né? Perceber de maneira mais clara os valores que estão em jogo ali, né? Como a vingança, os sentimentos de solidão e de resignação perante as injustiças, né? Perante o abandono, dentro daquelas situações que estão ali sendo postas em questão na narrativa lendária. Devemos, então, por fim, perceber, né, como o mito ele consegue ser recontado ou entretecido numa nova forma literária. E aí a gente consegue perceber o quanto a habilidade da Lia Neiva na narrativa, né, consegue realizar essa proeza, né, de convivência entre dois discursos diferenciados. Dentre as várias propostas que vocês vão poder observar no Manual do Professor, temos atividades então de pré-leitura, que antecede, né, a leitura da obra, atividades que acompanham, né, o decorrer da leitura e atividades que vão estar numa etapa posterior à leitura da obra. Em termos de pré-leitura, né, nós temos atividades, por exemplo, que trabalham com a pesquisa de mitos, né, que antecedem a narrativa, né, da Guerra de Troia, como o mito do pomo da discórdia, né, que de certa forma ele é o desencadeador de toda a grande guerra que acontece. Durante a leitura, temos algumas abordagens interdisciplinares, né, que a gente pode fazer junto com o professor de História, no sentido de acompanhar a narrativa e perceber que ali nós temos determinados códigos de conduta e códigos sociais que são muito específicos da época antiga. Nas propostas que vão acontecer ao longo do exercício da leitura, eu quero chamar a atenção para uma proposta específica em diálogo com a disciplina de História. Isso porque, em determinados acontecimentos da narrativa, a gente vai perceber que eles só vão ser plenamente entendidos se a gente tiver acesso a certos códigos de conduta, a determinadas leis que regulavam a civilização grega clássica. Então temos aqui o caso, por exemplo, de Hécuba. A vingança de Hécuba só vai realmente se realizar por conta da permissão que o rei Agamemnon vai dar a Hécuba para que ela se vingue do seu algoz. E para a gente entender essa situação, a gente teria que, por exemplo, entender as leis de hospitalidade eram um fator extremamente importante e regulador das relações sociais na civilização antiga. Por fim, eu gostaria de sugerir que se trabalhasse a partir do romance da Lia Neiva com determinadas categorias da narrativa, né, como narrador, personagem, tempo e espaço. O trabalho com essas categorias, inclusive, está previsto na BNCC, mas eu acredito que, para além desse trabalho textual que a gente vai fazer, a gente vai conseguir abrir a possibilidade de perceber, a partir dessas categorias narrativas, o fato de que temos aqui um foco narrativo e uma narrativa voltada para a personagem feminina. E aí a gente consegue perceber como, textualmente, esse romance ele consegue realizar uma perspectiva feminina, né? Ele consegue agregar a história oficial, a história mais conhecida desses mitos de Troia, né? Agregar a eles uma perspectiva outra, né? Alternativa e tão válida quanto a oficial, que é, né, a perspectiva do feminino.